Imagina passar 15 anos da sua vida construindo o sonho dos outros. Você fica bom nisso, você domina, você se torna referência. E aí vem aquele momento em que você olha no espelho e pensa: e o meu sonho? Quando é que eu vou ter coragem de construir do meu jeito? Hoje eu tô aqui com alguém que viveu exatamente isso. A Mari, ela fez TCC sobre intercâmbio antes mesmo de se formar. Trabalhou em franquias gigantes, construiu expertise, processos, resultados, mas sempre dentro de estruturas prontas. Bom, até que em dezembro de 2024, ela olhou para si mesma e disse: agora. É agora. E aí que tudo mudou. Senhoras e senhores, com vocês, Mariana Duarte Lussari, ou a Mari, fundadora da STC, a Sharing to Connect. Ela também, além de ser fundadora da STC, é apaixonada por transformar vidas através de intercâmbios e agora descobrindo como que a IA pode fazer tudo isso, escalar, mas sem perder a alma. Mari, seja muito bem-vinda ao nosso lendário cast. É um prazer, você é super animada aqui. Já estava conversando com todo mundo aqui do estúdio. Gostou da introdução? Muito obrigada pela generosidade, Rodrigo. Isso daí é bem assim, a gente gosta de ter esse contato próximo, né? A Mari, ela é aluna, né, da comunidade lendária. Há quanto tempo você já está na comunidade, Mari? Desde o final do ano passado. Desde 2025, então? Sim. Então, é recente. É recente. Olha que legal. A Mari, ela entrou há pouco tempo e a gente começou a se falar, né, pelo Circle, que é a nossa comunidade, onde a gente baseia a comunidade. E eu percebi já bastante dela, ela tinha a energia do que a gente busca aqui na comunidade. E aí, quando eu chamei ela, convidei para vir aqui no nosso Lendarcast, ela falou: mas Rodrigo, o que eu vou fazer? Porque eu, né, não tenho ainda grandes coisas para montar. Falei: Mari, tenho certeza que você tem uma história profunda e que muita gente vai se identificar. Inclusive, uma das coisas que a gente vai trazer aqui hoje é sobre o One Business Person, né? Que você chegou nesse ponto. Mas calma lá, antes de tudo, a Mari, casada, tá? Ela é casada com o Victor, filha do seu Mário Lussari e da dona Ionice Lussari. Tem 2 irmãos mais velhos, que inclusive um você comentou, né? Que é o Mário Henrique, que é CEO, é conselheiro de grandes empresas multinacionais, que inclusive te ajudou nesse processo. Vamos começar do começo, Mari. Me explica o que você estava fazendo antes de chegar na comunidade. Qual que era o seu trabalho principal? Ok. Desde antes... Só chega um pouquinho mais perto do microfone, que eu não sei se vai captar direitinho, mas pode puxar ele para você um pouquinho? Isso, fica. Aí, assim? beleza. Isso, manda ver. Então, o que você estava fazendo antes, assim, logo antes da comunidade? Você já estava com o seu negócio próprio? É isso? Aí, ou você começou ele depois? Eu já estava com o meu negócio próprio, né? Com a STC. E então, primeiramente, Rodrigo, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É uma honra, gente, estar aqui com vocês, um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada por todos da comunidade que sempre me acolheram com muito assim, cuidado, mesmo eu sendo muito novata na IA. Isso é muito gostoso, pertencer a esse grupo. Muito obrigada. A gente agradece. E às vezes quem pensa assim, mas não vou entrar porque, né, eu não sei tal, o pessoal te acolhe independente de onde você estiver, né? Isso que é muito legal, que eu me senti muito bem nesse lugar. E obrigada pelo convite em estar aqui, gente, é muito legal. Onde eu estava antes de entrar na comunidade? Estava com a empresa aberta e começando a me ver assim, são muitos processos, são muitas coisas, e eu não quero perder a personalização e, ao mesmo tempo, a questão de não investir um grande capital financeiro, porque houveram propostas de investidores, mais de um, pelo meu negócio. E eu neguei. Tá. Por que eu neguei? Porque é um negócio com muita essência. Eu estava num lugar que era uma franquia de peso. Se fosse para ficar num local onde era tudo muito
já padronizado em grandes escalas assim, eu ficava onde eu estava, que era uma franquia de grande nome. Mas eu quis sair para construir algo extremamente personalizado com a minha essência. Eu penso até na essência que vai nos brindes que a gente dá para o cliente. Eu penso em toda a experiência. Eu queria algo que me ajudasse a crescer, mas que eu não perdesse essa profundidade, né? E eu comecei a estudar muito sobre IA. Comecei a estudar, e daí eu falei assim, gente, eu preciso disso, mas aonde será que eu vou conseguir encontrar um lugar que eu não sinta que passe as informações ultrapassadas? Porque você acordou, respirou, já o que você aprendeu ontem já não é mais. É tudo muito rápido. E a comunidade lendária é uma coisa, assim, fora do normal. São pessoas extremamente focadas, num grau, assim, diferenciado, porque eu passei por vários lugares, várias empresas. Muitas são muito interessantes, a gente entende que algumas focam em algumas coisas para ter mais resultados para negócios, outras focam mais para determinados produtos para poder funcionar, mas daí cai no que eu estava. Sai da essência do negócio. Você consegue entender o que eu estou falando da minha empresa e também dessa? Essa empresa de vocês tem a mesma essência da minha. Porque Você mesmo falou, né, uma frase que eu falei, cara, tem tudo a ver com a gente, que é o sharing to connect, né, que você falou, que é o espalhar para conectar, né, que é o compartilhando compartilhar para conectar. Cara, isso é totalmente, tanto que o nosso símbolo é o infinito, porque Sim. é o símbolo da abundância, e a abundância você tem quando você compartilha, não é isso? Exato. Exato. Porque só cresce. Inclusive, eu ganhei um presente hoje, pessoal. Ela me deu aqui, ó. Olha que mochila linda. E é cheirosíssima. E aí, o mais legal é que, assim, teve um contato, né? Teve, tipo, ó... eu recebi uma mensagem dizendo do motivo dessa mochila. Aí teve toda uma experiência de você pegar e você fazer o 2 aqui para completar como se fosse o coração, fazer uma assinatura e você torna a sua qualidade. Como você estava falando, né? Como que você acha que no mundo hoje de inteligência artificial, onde parece que muito as pessoas estão se fechando, como que você vê esse mundo de intercâmbio, onde na verdade você agora tira a pessoa de um lugar para colocar em outro? Você está sentindo um movimento em relação a isso nessa parte também de viagem, de intercâmbio? Me desculpa, eu não entendi. No sentido assim, ó, porque o que eu vejo, né? A gente pensa assim, ó, se antes com a internet eu já não precisava viajar tanto, porque às vezes eu tinha uma reunião de negócio que eu era obrigado a ir, hoje eu não preciso mais. Hoje eu abro o Meet, abro um Zoom e tá resolvido. Sim. Com a IA, às vezes as equipes mesmo estão mudando. Você tá, tem empregos que estão não existindo mais, vão ser vir outros. Como que é o mundo do intercâmbio? Eu não faço ideia, entendeu? Até para quem, de repente, está assistindo, porque tem o mundo do intercâmbio que você conhece e tem o mundo do One Business Person, que é você que está tocando. A sua empresa tem só você ou tem mais gente? No momento, o Gustavo ainda está comigo. Tá. O meu esposo, ele é engenheiro agrônomo, ele trabalha numa multinacional e ele também me ajuda nas horas vagas, coitado, com a parte financeira. E aí você viu na comunidade que você precisava aprender sobre IA. Sim. Porque tava difícil, falou assim, cara, eu preciso aumentar o faturamento sem, de repente, escalar o custo. E aí, o que você veio para buscar? Assim, qual foi a necessidade que você sentiu que fez você procurar a comunidade lendária, encontrar o Alan, enfim, o que foi? Então, aí, nessa questão de não perder a essência, de você estar sempre atualizado, que era o que eu estava comentando contigo. Na Academia Lendária, vocês têm uma atualização muito rápida das coisas. E eu, quando eu vou passar algo para o meu cliente, eu quero dar o melhor também. Então, se eu quero dar o melhor para o meu cliente, eu tenho que estar com os melhores. Se eu quero escalar, não escalar, perdão, se eu quero crescer um negócio continuando personalizado, eu sei que tem como. Só que tem pessoas que falam que não tem com a IA.
Só que tem. Lá a gente viu que tem. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho que estar num lugar que me mostra que tem. Entendeu? E que já provou. Então, a hora que eu busco, participo de palestras e tal, e encontro o meu lugar, eu entro. Foi aí que eu me identifiquei. E esse ano, quando apareceu o projeto de montar One Person Business, quando apareceu para montar o One Person Business, eu falei, é isso. Porque daí o Gu, que me ajuda pra caramba nas operações, ele está fazendo mestrado. E ele, nesse momento, ele vai desacelerar na STC para focar mais no mestrado dele. Eu falei assim, gente, passou da hora de eu já ter mais automações, fazer mais coisas nisso. Então, eu preciso estar junto com o pessoal. Falei assim, bora para esse programa. Uhum. Porque se eles prometeram, eles vão entregar. E entregamos? Sim. Mari, a gente estava falando então sobre o teu começo, da sua mudança. Você fez um TCC antes mesmo, né, de terminar a faculdade. Isso é muito maluco. Mas a gente começou também abrindo sobre o One Business Person, que é uma coisa que está muito em alta hoje e tal. Eu sei que estavam falando, você chegou a me comentar do seu interesse, que você estava querendo desenvolver, ou já está desenvolvendo. Foi isso que te trouxe, né? Sim. Tá. Me diz uma coisa, antes da gente entrar nessa parte atual, eu queria entender o primeiro cliente, o marco zero, porque toda empresa, né, toda pessoa que começa, todo agente de intercâmbio, principalmente, ele tem um primeiro cliente, todo mundo que começa. Tanto agora como na empresa que você trabalhava, tanto faz, tá? Mas eu queria entender aquele cliente que mudou tudo, que te fez ver diferente, saca? Aquele que te fez entender o poder de transformar a vida de alguém através de viagens. Você consegue lembrar desse momento? Quem que era essa pessoa e quando foi que isso aconteceu? Na verdade, eu consigo lembrar de alguns, pessoal. Porque, assim... Eu quero saber o primeiro. Aquele que você, tipo, lembra de cara. Eu vou forçar. Teve uma pessoa, ela se chama Larissa. Larissa. Não precisa dar nome se não quiser, tá? Eu Não tem só quero problema. que você lembre o momento. Ela foi fazer um high school. Uma menina muito esforçada. Ela fez um high school de 1 ano letivo, num programa sem escolha de região nos Estados Unidos. Ela enfrentou vários desafios, mas ela fez do limão uma limonada. E ela, assim, extraiu o máximo dessa experiência. E ela viveu a real essência do intercâmbio, que é você aprender a conviver com o novo, é você conhecer culturas diferentes, hábitos, e você não desistir no primeiro desafio. Você, assim, superar os desafios e com eles se tornar mais forte. Mari, como que funciona, assim, o intercâmbio? Vocês fazem intercâmbio... Porque eu sei que tem vários tipos. Minha esposa fez ano passado um pro trabalho. Legal. Ela também, ela trabalha home office, mas ela conseguiu ficar um mês. O sonho dela era morar fora. Ela foi pro Canadá. Que legal. E aí ela foi para uma empresa também, né, que organizou tudo, e porque ela, tipo, já é adulta, tem, né, mãe da minha filha, então, enfim. E ela também é gerente de multinacional, conseguiu, né, porque ela foi lá trabalhando, mas ela ficou um mês lá no Canadá, estudando uma escola. Como é que funciona? É para profissionais assim? Ou é porque tem também aqueles de criança, né, que é tipo de... Qual que é o que você trabalha hoje? Certo. Eu sou especialista nos programas de 18 menos, que são os menores de 18 anos. Mas eu tenho programa a partir de 4 anos de idade até sem limite. Por quê? A partir de 4 anos de idade tem os Family Programs, que pode ir você, sua filha e sua esposa. Ah, é? Sim. Que legal. É muito legal, porque além de você fazer uma viagem de férias, você vai estudar inglês. E eu queria entender o contexto. O que você faz assim na empresa? Você organiza o roteiro para a pessoa? Como é que é? Certo. O diferencial da STC é que a gente faz um preparo diferenciado para o intercambista estar mais apto a viver essa experiência. Vou te dar um exemplo. Os estudantes que vão fazer parte do ensino médio lá fora. É uma mudança muito brusca de realidade.
né? Nós temos vários perfis de pessoas. Tem estudantes que são de A+, e tem estudantes até classe C, né? E o que acontece com isso? Em que eles precisam de um preparo para sair da sua zona de conforto e ir desbravar o novo, né? E quando você prepara eles com qualidade, você alinha expectativa e realidade, eles conseguem usufruir mais dessa experiência. Tá, né? entendi. E a pessoa estando lá, você consegue também dar suporte, né? Tipo, eu imagino que é isso também o grande detalhe. De eu ir sozinho ou ir com uma empresa. Com certeza. Só complementando isso que eu estava contando para você, o que a gente faz de diferente? Nós damos tanto preparo linguístico para a pessoa, quanto preparo psicológico, preparo de reuniões. Então, assim, é uma série de coisas que nós fazemos antes do adolescente ir. E durante a experiência dele lá, ele tem acompanhamento psicológico 24 horas. De quem? De uma psicóloga intercultural, que eu forneço para os meus intercambistas. Nossa, psicóloga? Sim. Isso eu nunca tinha ouvido falar. E você vê como diferencial isso, porque ele nunca... Claro. E o cliente vê também como diferencial? Com certeza, com certeza. Mas isso não aumenta o seu custo? Aumenta, mas é uma coisa que vale a pena. Tá, é um diferencial que você pensa na margem e não no custo, na verdade. Porque, assim, a longo prazo, você vai ter clientes mais satisfeitos, menos problemas, numa situação assim. Às vezes são coisas pequenininhas que, se você deixa crescer, o adolescente vai e fala com o pai. Por exemplo, os meus hosts, que são o pai e a mãe de lá, estão brigando muito, aconteceu isso, isso, isso. Daí, se o adolescente fala para o pai e para a mãe e não para o analista, isso daqui cresce exponencialmente, às vezes, de um jeito que não precisava. Se ele fala com o analista, às vezes aquilo diminui. Você entendeu como? E você pega um analista local. Não, eu tenho uma psicóloga intercultural. Então ela fala a língua da pessoa. Daqui do Brasil, uma psicóloga fantástica, que trabalha comigo, que eu já faço esse trabalho com ela há anos. E ela atende os meus clientes a qualquer momento. Mas é online, então. Online. Porque aí pode ser qualquer lugar do mundo. Entendi. Exato. Imagina assim, eu quero viajar, Mário. Beleza, você vai pra lá, chega assim, você tem uma psicóloga aí pra você, disposição. Você fala, o quê? Aí, de repente, imagina, mas aí eu cheguei lá, tô meio triste, aquela mudança, não sei o quê. Tá bom, vou entrar. E tem a pessoa que me atende e incluso no meu plano que eu fiz. Isso é diferente, hein? Sim. Nossa. E assim, você que entrou agora na comunidade, que você tá entrando no mundo da IA agora. Sim. Eu, quando entrei, eu também venho de negócios, e eu lembro que quando eu entrei na comunidade, eu falei assim, como que eu posso aplicar isso no meu negócio? Eu que já tô mais tempo, já consigo ver algumas coisas, mas você que tá fresquinho ainda, como que você vê? Você já tem alguma ideia de onde você poderia aplicar? O que você pensa? Você já pensou ou você veio para ter ideias? Não, com certeza. Onde você gostaria de colocar IA? Onde você colocaria? Certeza. Porque aí, por exemplo, na psicóloga dá, mas a gente vai tirar o trabalho dela. Não, de jeito nenhum. Então, mas poderia? Não. Sabe por que não? Então, aí é escolha. Isso é bom. Por que não? Porque aí você perde a essência do que eu prego, da personalização. Perfeito. Da humanização. Tem certas coisas que são insubstituíveis. Perfeito. A gente tem que automatizar processos. Ao meu ver, nós temos que automatizar processos, coisas repetitivas. Tá. E tirar o trabalho nosso, que nem preencher applications. Application é coisa repetitiva. Agora, ler uma carta de um estudante e fazer uma análise dessa carta, eu faço minuciosamente. Porque é isso que vai determinar se meu estudante vai para um lugar ou para outro. Uhum. Quando eu trabalhava numa grande... quando eu era franqueada de uma grande marca, eles começaram a ter excelentes aceitações. E daí me perguntaram do head office o que estava acontecendo com os meus applications. Falei, eu viro noite lendo cartas, viro noite fazendo applications. Só que da forma que eu estava fazendo, não era insustentável. Só que assim, eu não conseguia fazer diferente, porque é a vida daquelas pessoas. Só que alguns processos daqueles applications dá para ser mais automatizado. Outros não. Perfeito.
Por quê? Porque senão vai perder a essência daqueles aceites bons que os meus alunos estavam tendo. Que era isso que diferenciava boas colocações de colocações não tão legais. Claro que a pessoa também vai fazer diferença, óbvio. Óbvio. Não existe milagre, gente. So sorry. Mas assim, você fazer uma boa preparação, que hoje eu tenho autonomia para fazer da forma que eu acredito ser correto. Minha mãe é psicóloga. Minha mãe trabalhou muitos anos na área da educação e depois foi psicóloga por muitos anos, se aposentou como psicóloga. Então eu valorizo muito esse trabalho. Eu falo que se todo mundo tivesse a oportunidade de ter um psicólogo, o mundo seria muito melhor. Seria menos... seria mais sadio, né? Então, assim, hoje eu consigo fazer o ciclo completo do que eu sempre sonhei, que é você fazer o preparo, você dar o suporte, etc. E isso custa. A Mari é mais barata? Não. Mas a Mari é a mais personalizada. Sim. A Mari vai te entregar o que ela está falando. Entendeu? Então, assim, por isso que eu não sou a pessoa mais legal, mas eu sou a pessoa que cumpre o que combina com você. Isso, hoje em dia vale ouro. Sim. Então, por isso que eu entendo que IA vai me ajudar pra caramba em muitas coisas, mas não em tudo. Não. Porque existem processos que eu não abro mão, porque eles têm que existir e estar sob o meu controle. Agora existem outros muitos que dá para facilitar muito a minha vida. E quando vocês lançaram One Person Business, eu falei, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso, porque daí vai me desafogar. O que você está falando, One Person Business, né? O One Business Person, é uma que a gente está fazendo com o José agora, não é? Que está usando o Cloud Code, que está usando também o iOS, que é um framework e tal. E que, na verdade, você consegue botar 10 agentes trabalhando, deixa a noite trabalhando. Só que, você sabe qual que é o diferencial? Eu já vou te falar agora. Para quem está também estudando. Que a grande... Você falou uma sacada que as pessoas não estão percebendo tanto e você vai entender quando eu falar, que é o quê? Como que a gente se coloca no mundo da IA, que pode fazer praticamente tudo? A gente escolhe no que ela vai fazer. Tem coisas que ela poderia fazer um psicólogo? Poderia. Mas você quer? Não quero. Isso eu faço questão. Perfeito. Se posicione ali. Você entendeu? Atendimento ao cliente, que é o que mais a gente vê, né? Porque muita gente... Cara, de repente... Na minha empresa, atender cliente é o principal. Eu não vou querer botar, eu quero que seja um humano diferencial. E aí vai. Da mesma forma que escrever, né? Vamos supor, hoje em dia você escreve livro, você escreve um monte de coisa com a IA. Você não precisa deixar ela fazer tudo, você vai direcionando. Mas hoje você já tem livros que na capa vem escrito assim, ó, escrito 100% por um humano. Vira um diferencial, você entendeu? Então isso é muito louco. Então esse é um detalhe que as pessoas acham que é só automatizar ou só fazer, mas o que você está fazendo é posicionamento. E isso é posicionamento, só que ele só é posicionamento a partir do momento que você se posiciona como tal. Você tem que divulgar isso, entendeu? E isso é um detalhe que para mim faz toda a diferença. Você faz alguma coisa que você... mas eu faço porque eu gosto. Não. Se você não colocar como diferencial, o teu público não vai notar e você vai ter um custo que você não precisaria. Aí vira preciosismo, não é negócio. Agora, como negócio, se posicione. Fala assim, ó, aqui a gente faz assim com o humano. Eu sei que eu tenho IA para fazer isso, porque isso vai ser commodity. Mas nisso a gente se posiciona. O que você acha disso? A chave do negócio. É o que vai fazer sentido uma pessoa pagar $2.000 numa mentoria do que 200. Perfeito. O que quais são, assim, os players do mercado hoje? Eu lembro que tinha muitos ali, tinha até aqui perto, aqui em São Paulo, no Pacaembu, uma grande, acho que era essa, eu não lembro o nome dela, é porque assim, eu sempre estudei ali e passava na frente, eu tinha ela como referência. Só que eu sou uma pessoa autodidata, eu nunca quero, entendeu, ir pra empresa, eu morei 4 anos na França, entendeu, e fui sozinho, fui me virando.
Mas assim, eu sei de gente que não se mexe também se não vai. Então, para quem é um autodidata como eu, tá? Você me convenceria e de como? Por que você acha que seria bom eu ter a Mari, né, para poder me fazer, assim, me ajudar com esse projeto de intercâmbio? Qual que seria a diferença de eu fazer sozinho e fazer com você? Primeiro, eu não ia te convencer. Eu ia conversar com você se você quisesse, se você estivesse aberto a isso. Sabia que ia falar isso. Tinha certeza. Boa, perfeito. Por quê? Não, porque é a resposta correta, entendeu? Que eu acho, entendeu? Tipo, pô, eu não vou te vender algo que você não quer. Exato. Não precisa, Perfeito. entendeu? É Mas vamos assim. supor que você quisesse. Qual que seria um atrativo, vai? Não, eu acho que assim, se você tivesse interessado, porque eu vou te contar uma coisa. Já sentaram pais na minha mesa querendo pagar $500.000 num high school para um filho e eu falar para ele, não manda, ele não quer. Se a pessoa não quer, não dá certo. Então, assim, a pessoa tem que querer você. Se a pessoa quer o seu auxílio, se a pessoa quer a experiência, aí sim. Eu já fui muito do outro jeito e eu sofri muito. Até eu aprender isso que eu tô te falando. É uma maturidade que eu tive que passar muito grande. Pelejei muito, mas graças a Deus eu atingi isso. Sabe? Com muita felicidade eu posso te falar. Porque demorou para eu atingir isso. Às vezes a ansiedade e assim a gana da gente querer fazer as coisas darem certo, metas, que eu acho que assim a meta ela tem que ser uma consequência de um bom trabalho feito. É muito diferente, é muito difícil essa linha, né? Mas enfim, acho que você entende o que eu quero Sim, dizer. total. Você coloca meta, você faz tudo. Você falou que você atualmente trabalha com o Gustavo, é isso? Que foi quem te deu o start pra você mudar. Me Não, conta essa história melhor aí. deixa eu só terminar de te convencer. Ah, tá. Não, mas eu já tô convencido, mas eu já entendi. Mas termina, se tu quiser complementar. Eu achei que você tinha terminado, desculpa. Não. Eu ia falar assim, mas você precisa de mim? Você já fez um sozinho. O que você não consegue fazer agora? Vamos lá. O que você quer fazer? Eu quero. Eu quero ter uma vivência internacional, que eu nunca morei fora. Não, você já morou. Você já morou. Vamos fazer com Mas que eu você... nunca morei nos Estados Unidos. Tá bom. Por que você quer morar lá? Meu sonho. O que te encanta lá? Não sei, eu sempre vi em filme. Eu sempre quis falar fluente igual eu vejo lá no Friends, entendeu? Sempre. Legal. Mas assim, tem algum lugar de lá, porque é muito diferente Europa de Estados Unidos. Por que agora você quer Estados Unidos? Não sei. Não sei te dizer. Isso é uma vontade real? É um sonho. É verdade? É um sonho. Aham, legal. E você levaria tua esposa e tua filha? Levaria. Levaria. Certo. Legal. E você pensa assim em ir primeiro, ver se dá certo e depois levar elas? Seria melhor. Aham, legal, bacana. E você tem essa disponibilidade, às vezes, de ir, ficar alguns meses e depois voltar, assim, trabalhar um período, assim, de uns 2 meses remoto, né? Show de bola. Como você trabalha com IA, você sabe que o Vale do Silício é o mais, né, requisitado. Isso é um lugar que te agrada ou você preferiria algum outro lugar? Bastante. Bastante. Legal, bacana. E como tá teu inglês hoje? Tá bom. Assim, teria que estar melhor, mas me viram. Sim, tem. Certo. Fechando o nosso programa de mentoria, você tem uma avaliação com uma professora PhD em Linguística, que ela vai avaliar o teu nível de inglês. E depois disso, vocês vão traçar quais serão as suas metas de estudo. Tudo bem certinho para o que você quer. Aí, com isso, você ganha na mentoria. Você é beneficiado com 4 semanas de curso de inglês. Para o que você decidir. Se você quer advanced, se quer... Daí vai ser de acordo com a sua necessidade.
Você tem a preparação psicológica para viver essa experiência que você determinar, antes de ir e depois, durante. E na mentoria, eu vou fazer uma diagnóstica com você. Eu vou tentar te ajudar profundamente, aqui é só uma demonstrativa. Entender todos os pontos. A gente vai fazer toda a análise de tudo que você deseja. Tudo, tudo, tudo. Quantos anos tem sua filha, onde ela estudaria, sua esposa, como que seria o trabalho dela, quais seriam as opções, tudo, tudo, tudo. A gente vai traçar todo o plano. Depois eu te dou uma devolutiva com 3 opções. O que você pensou? O que eu acredito que seria bacana? E talvez uma terceira opção. Caso você queira depois contratar um intercâmbio, você contrata. Senão, esse é o projeto de mentoria. Te preparo para intercâmbio. Aí você não precisa fechar um intercâmbio comigo se não quiser. Você pode fechar sozinho depois. Essa é a minha mentoria. Me convenceu. Eu já tô agora pensando, me imaginando lá. Fantástico. Fantástico. Essa é a mentoria que eu criei. Daí, na STC, você pode seguir 2 caminhos. Você pode fazer só a mentoria e depois contratar ou não o intercâmbio, mas a gente já recomenda já contratar depois o intercâmbio. Ou você pode fazer como as agências padrões vendem, que é o intercâmbio STC, que já tem um preparo diferenciado, porque eu já ofereço da psicóloga junto no intercâmbio STC. Porque eu não consigo não oferecer. Porque para mim isso faz parte. Não tem como. Você entende? Uhum. É mesmo, eu não consigo. É preparo. Eu não consigo mandar a pessoa assim. Tá dentro do meu DNA, assim, isso é... Perfeito. Ô Mari, Gostou? fantástico, fantástico. É porque como aqui no estúdio, a gente tem um momento que eu gosto dos rituais. Comunidades são feitas de rituais, né? Sim. E a gente tem um ritual que eu gosto bastante, que são, primeiro, a parte de eu entender algumas coisas suas, tá? Que são 5 pilares que eu gosto de entender. Então, eu queria te fazer... Você tinha feito alguma outra pergunta que daí eu não respondi, perdão. Mas aqui você pode concluir já na resposta aqui. É. 5 perguntas que você não precisa pensar muito, tá? Ai, É Deus. só me responder de coração. Socorro, gente. Primeiro, eu queria falar, assim, me dá 1 ou 2, no máximo, de momentos mágicos na sua jornada, tá? Desde o TCC até hoje, que você olha para trás e pensa, cara, que momento! Gente, eu me arrepio só de falar. Não sei se vocês conseguem ver. Você Pode ser consegue ver? cliente, lógico. Pode ser cliente, time, pessoa. Momento aquele que dá frio na barriga mesmo, de gratidão, sabe? Isso que você sentiu agora. O que você sentiu aí? Qual foi o momento que você lembrou? Pode fazer 1 ou até 2, vai. Quando a Larissa Justo, não pela situação dela, que ela teve uma situação difícil, ela teve que parar a faculdade, que ela tinha iniciado medicina aqui no Brasil, o avô tinha falecido, mas quando ela me ligou e teve eu como referência para falar assim, eu não sei o que fazer da minha vida, me ajuda o que eu faço da minha vida. E eu ajudei ela, hoje ela é casada, está nos Estados Unidos e tem 2 filhos, um menino e uma menina. Eu mudei o destino, eu ajudei ela a mudar o destino dela. Eu acredito que eu ajudei, né? Porque ela estava sem destino, não sabia o que fazer. Algumas empresas pegaram e falaram, não, por que você não faz tal programa? Que daí ela usaria todo o dinheiro dela. Ela falou, Mari, eu não quero usar todo esse dinheiro, todo o dinheiro que eu recebi da herança. Eu tenho X. Eu falei assim, ela morava em Americana. Eu falei, vem para cá, para Araras. Eu atendia home office na época. Eu morava com a minha mãe, com meu pai ainda, eu não era casada. Eu falei, eu vou fazer um bolinho para você. Vem para cá. Ela foi com o ninho da avó dela até Araras. Eu fiz um bolinho para ela. A recebi na casa dos meus pais. E falei, Lari, você é uma menina que é muito firme. Existe esse programa aqui, que é para cuidar de crianças.
Não é uma tarefa fácil, e era pandemia. Pense bem, ela estava fazendo medicina numa instituição particular. Só que ela não tinha dinheiro para continuar. É você saber transitar entre os públicos. Daí eu peguei e falei assim: eu sei que você vai dar conta. Porque você já fez o high school e você deu conta de várias adversidades. Pois ela foi, deu muita coisa errada e muita coisa certa. Mas ela encontrou o amor da vida dela. Hoje ela é casada, cidadã americana e tem 2 crianças. E ela confiou a mim quando nada estava certo na vida dela. Ela tinha perdido tudo. Ela não sabia o que fazer. Ela ligou para mim. Falei, meu Deus, eu fui a referência para essa moça. Isso foi de uma profundidade que eu falei assim, às vezes a gente nem imagina, né, o que a gente pode fazer na vida das pessoas. Você já pensou nisso? Uau, hein? Agora ao contrário, 3 momentos difíceis. Ou, na verdade, 1 ou 2, se quiser 3. Mas o outro lado disso, momentos que foram duros, tá? Aqueles que você pensou, será que eu aguento? Será que isso foi pra mim mesmo? Momento de dúvida, medo, sabe? Aquele que a gente pensa em desistir. Qual que te vem na cabeça? Pandemia. Só trabalhava com o mercado internacional. Eu só trabalhava com internacional. Só com intercâmbio. Devolvi os dinheiros que precisava. Fiz tudo certinho. Mas eu falava assim, meu Deus, e agora? O pânico foi geral, né? É um papo que a gente não gosta de voltar, mas esse foi um dos momentos mais aterrorizantes, assim. Até hoje, eu lembro desses momentos, foram algo absurdo. Sim. E qual que é um dia que você voltaria? O dia que você voltaria, que você pensa assim, e fala assim, nossa, se eu pudesse voltar um dia na minha vida e viver ele de novo, que dia seria esse? Exatamente do jeito que você viveu. Profissional ou Da pessoal? sua vida. Um dia que você fala assim, cara, aquele dia eu viveria... Se eu pudesse voltar no tempo, eu viveria aquele dia. Se pudesse escolher um dia só na sua vida inteira, desses anos de vida, que você pudesse escolher um para revivê-lo, qual seria ele? O dia do meu casamento. Gente, mas foi uma emoção tão grande, mas tão grande. Nós fomos tão abençoados. Foi a coisa mais linda. Foi a coisa mais É linda. legal porque dá pra ver no olho da pessoa quando ela tá revivendo. Sim. Sensacional. Além dos intercâmbios, do STC, além da IA, o que mais que define você, Mari? Me conta alguma coisa que as pessoas não esperariam saber sobre a Mari. Algo surpreendente, vai. Surpreendente, eu acho que não. Mas eu sou uma pessoa extremamente família. Mas isso eu já diria. O que você Então, acha que as pessoas não sabem sobre a Mari e que a Mari é? uma pessoa difícil de lidar. É interessante. Isso aí já me surpreendeu. E o que te move, vai? A última parte Mas só desse bloco. explicando o difícil de lidar, porque eu Não sou... precisa explicar, não. Já deu para entender. Não precisa justificar nada. Eu queria saber agora o que te move. E essa é a mais importante, tá? No fundo mesmo, no fundo. O que te transforma? Assim, o que faz você fazer o que você faz? Se você acordasse amanhã milionária, nunca mais precisasse trabalhar, que você continuaria fazendo isso. Por quê? Qual que é essa coisa? Fazer algo bom, realmente de qualidade, que impacte vidas, mas de pessoas que mostrem sinais que elas merecem. Por quê? Porque às vezes a gente ajuda pessoas porque a gente acha que elas precisam e às vezes elas não querem. Agora é mais fácil, tá? Porque eu precisava de um... E já me lasquei muito com isso. Atitude certa. Você passou 15 anos construindo expertise, né? Que você comentou. Sabendo o que você sabe hoje, o que você faria diferente se você pudesse voltar no início da sua carreira? Não é um arrependimento, só tipo um aprendizado.
Eu falaria assim pra Mari, tenha calma. As coisas vão acontecer no tempo certo. Tenha calma. Mas algum aprendizado mesmo que você tenha tido, que você falou assim, nossa, eu quando comecei eu tava bananando em tal coisa que hoje você sabe fazer, entendeu? Alguma coisa mais específica do trabalho, você teria? Se você voltasse no início da carreira, que você tá 15 anos já fazendo isso? Deixa eu pensar. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, que eu me lembrei. Eu sempre trabalhei com vendas também. E aí, quando eu comecei, eu achava que vender era falar. Com o tempo, eu fui aprender que é o contrário. Quanto mais você não fala, quanto mais você ouve o cliente, mais você tá vendendo. Só que eu demorei para aprender isso. No começo, eu achava, sabe, não sei o que falar. E quando eu falava, eu achava que tava arrasando. Se o Rodrigo de hoje voltasse lá para trás, seria o aprendizado que eu daria, entendeu? Você teria algum exemplo, assim, na sua área, assim, na sua expertise de 15 anos nessa área, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não entregar tanto ouro também. Olha, esse é bom. É simples, mas é muito bom. Não entregar tanto ouro, eu entendi. Eu entendi. Boa. Esperar as pessoas pedirem por ele. Isso, quem pegou, pegou, porque isso aí tem sabedoria profunda nisso, de não entregar o ouro. Não entreguem um ouro. Principalmente não joguem ouro aos porcos. Não dê pérolas aos Não dê pérolas porcos. aos porcos. Exatamente, eu adaptei aqui. E agora, a parte que eu mais gosto aqui do nosso podcast, que é uma das partes finais, mas é um ritual, a gente faz alguns rituais que aí sim, o primeiro é a escolha impossível, tá? Eu vou te colocar 3 dilemas que são escolhas impossíveis, mas você precisa escolher um. Você é boa de decidir, não? Você é boa de decisão? Não. Então agora vai ser mais difícil ainda. Vai ter que ser boa em decidir. Porque eu vou te dar o dilema 1. Você me ajuda, Yoda? Ele sempre ajuda. Por favor, você dá a mão pra mim? Vamos lá. Você precisa escolher entre nunca mais poder viajar pessoalmente. Ó, começamos bem. Socorro! Mas poder continuar vendendo intercâmbios. Ou nunca mais poder trabalhar com intercâmbios, mas poder viajar quando quiser. Pode falar novamente, por favor? O que você prefere? Você prefere nunca mais poder viajar pessoalmente, mas você vai poder continuar vendendo intercâmbios. Ou prefere nunca mais vender intercâmbios, mas você poder viajar à vontade. Nunca mais vender intercâmbios. Que é o que você ama fazer, certo? Sim. Só que se você quer continuar fazendo isso, você não ia poder nunca mais viajar. Uhum. Imagina isso, se fosse um caso. Agora não, esse é impossível para mim, então pensa no outro. Então beleza, eu não vou mais vender intercâmbio, só que eu vou viajar à vontade. Para mim era muito fácil, mas para você não, essa resposta, entendeu? Eu sou uma amante do mundo, mas eu acho que tem muitas pessoas que ainda precisam conhecer coisas fantásticas. Você deixaria de viajar para poder... Ó, isso mostra pro senso de propósito. Você entendeu como que é profunda a pergunta? Porque mostra o teu propósito isso daí. Isso é muito legal, pensa nisso. Porque as pessoas precisam conhecer certas coisas. Essa pergunta é muito mais para você, você sabe, né? Porque você... É que tá... Quando você faz essa escolha, você não tá entendendo. Tipo, você pergunta pra mim que não vende intercâmbio, eu falo, você tá louco? Óbvio que eu vou viajar à vontade. Porque não faz parte do meu propósito. Mas pra você, é algo que você... Putz, meu Deus. Só que pra... Entendeu? Agora reflete sobre isso. Porque, de repente, você não tem essa escolha. Mas isso mostra que realmente você tá trabalhando com propósito. Então, seria muito mais fácil escolher. Você entendeu? Você entendeu? Dilema 2. Precisa escolher entre... Mas é difícil, porque é uma coisa que Lógico é... Calma que tem mais. Calma que tem mais. STC fazendo 100 intercâmbios com lucro de 10 milhões. Você prefere isso. Mas você trabalha 12 horas por dia. Essa é uma situação. Ou STC fazendo 10 intercâmbios por ano com lucro de 500 mil reais, ou seja, bem menos. Mas você trabalha 4 horas por dia e mantém a essência total. Esse já foi. Mas tá vendo como ela tá se encadeando? Você já tá encontrando o propósito. Exatamente. Pelo que você me falou tudo até agora, é isso aí. Não, mas eu não tenho dúvida desse daí, eu não tenho dúvida. Só que... Tá. O 3. Por quê? O 3. Não, porque faz sentido. Você precisa escolher entre a inteligência artificial substituir 80% do seu trabalho operacional, mas você perde o contato direto com o cliente. Ou... continuar fazendo tudo manualmente, mas mantém 100% do contato humano. Isso aqui também é boa.
Você entendeu? Eu entendi. Você consegue automatizar, que foi o que você, inclusive, veio pra academia para aprender a fazer isso. Você aprende na comunidade lendária. 80% no intercâmbio não dá. Talvez, Do entenda. operacional, não. Se você colocar no trabalho operacional, você vai substituir pela IA. Essa parte que você falou, não sei o quê. Tá. Mas imagina que você vai fazer isso, você vai escolher isso, só que aí fazendo isso, você vai ter que perder o contato humano. Esse seria lembra que é dilema impossível, não tô dizendo que é o que vai acontecer. Imagina anda essa situação. Você preferiria Mas daí, isso? tipo, o caso da psicóloga entraria? Vamos supor, nesse dos 80%. Não, ela pode até atender o público, mas você não vai. Não, mas eu não vou atender mais o público? Não, essa é a opção. Se você automatizou 80%, só que aí alguma coisa automatizou que você não precisa mais falar com o público. Não, eu tenho que atender o público. Então você prefere continuar fazendo tudo Não, manualmente? tudo não. Então, mas são duas opções. Eu falei que é dilema impossível, senão o nome do quadro não era esse. Não, gente. Aí não dá você meio termo, não. Assim, Você não consegue escolher pegou. um? Se Não. você imaginar essa escolha impossível, por que não consegue? Porque aí nós temos que trabalhar no meio termo, Yoda. Ajuda eu. Então me dá um conselho. Eu queria que agora não para mim, desse um conselho para você do passado, que é o nosso Ritual 2. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho só para Mari, de dezembro de 2024, que ela antes de entrar na Academia Lendária, comunidade. Aquela Mari que acabou de sair da franquia, com medo. Lembra aquele momento que você saiu da franquia? Aquele momento que estava com frio, com medo, cheia de dúvida, mas decidida a criar o STC. O que você diria para ela? Busque boas parcerias. Busque se conectar com pessoas do bem. Tente o mais rápido possível a maior quantidade de coisas possíveis. Pare com esse perfeccionismo, Mari. Pare com esse perfeccionismo. Tente ouvir o que seus mestres têm falado. As pessoas que mais saem na frente são as que mais testam, implementam e aperfeiçoam. Isso vale para muita gente aí, hein? Que eu conheço. E agora, a nossa última pergunta de outdoor. Apesar de eu estar trabalhando para tentar fazer isso, tá? Tudo bem, mas você estava dizendo isso, foi um aprendizado. Você falaria isso para aquela Mari, ou seja, está aperfeiçoando. E agora a última pergunta, Mari. Se você pudesse colocar uma frase num outdoor, tá? Imagina um outdoor ali na frente da Avenida Paulista. Todo mundo vai ver essa frase. 8 bilhões de pessoas. Vai chegar em cada ser humano dessa terra. Não importa se ele for criança, não está nem alfabetizado. Imagina que você tem uma frase que você vai colocar no outdoor. Sobre coragem, sobre construir o seu próprio caminho, sobre IA, sobre o que você quiser. Tá? Sobre o que você quiser. Qual seria essa frase? Se eu te desse uma varinha mágica agora, essa daqui, eu falo assim, Mari, você vai dizer uma frase, que essa frase aqui, ó, vai ficar lida para 8 bilhões de todo mundo que existe na face da Terra, que está vivo hoje, vai ler essa frase. Ou seja, você tem a chance de comunicar uma frase que para 8 bilhões de pessoas, não é para 10 mil, não, que já é muito. É para todo mundo. Todo mundo, imagina que ele vai ouvir aquela frase. Ou seja, é uma frase que comunica... De impacto. Não é de impacto, é uma frase que é o que você falaria para todo mundo. Assim, se todo mundo pudesse ouvir, seria essa frase que você falaria. Compartilhando, a gente se conecta. Ai, no final. Deu certinho, exatamente. Excelente frase, que inclusive eu me identifico muito. Compartilhando, a gente se conecta. Por quê? Porque quando a gente dá da gente pro outro, o outro sente que ele também deve dar dele para nós. Isso não é por obrigação. Isso é por um sentimento de gratidão que gera. E isso gera conexão, mas só quando é feito verdadeiramente. Quando isso é de verdade. Entendeu? Então, quando a gente compartilha coisas de verdade e geram conexões, a gente vai formando um corpo maior e chega muito mais longe. Sabe aquela frase? Sozinho eu posso ir mais longe, mais rápido, mas junto você vai mais longe. eu vou mais longe. É sobre isso. Por favor, você poderia me emprestar
a caderneta. Aqui, no logo da STC, cada hexágono é uma pessoa que sai do seu ambiente natural e vai para um lugar do mundo e se conecta com algo novo. Porque ela vai compartilhar de si e absorver do outro. Quando você foi para a França, você não aprendeu muito da cultura francesa? E no lugar que você estava, você também não ensinou um pouquinho da sua cultura? Então não foi um compartilhar e se conectar? Total. E é sobre isso. Compartilhando, a gente se conecta e toma mais corpo, mais, né, a gente fica mais inteiro e a gente chega muito mais longe, porque a gente está com mais pessoas, com mais sabedoria do que quando a gente está só. E por isso que a gente tem que fazer boas parcerias e ter pessoas boas ao nosso lado. Senhoras e senhores, Mari Lussari. Mari, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, a gente tem tempo reduzido aqui, mas deu para conhecer um pouquinho mais sobre a sua essência, sobre quem é você, sobre como você chegou até aqui. Para quem está nos assistindo, ver também que não precisa ser já o mestre da IA para estar aqui, mas se você quiser fazer parte da comunidade para fazer essas conexões que você mostrou, que faz isso, está totalmente relacionado com o meu trabalho, que é comunidade. Então, cara, comunidade é exatamente isso, é você não ir mais rápido, mas você ir mais longe, porque você não está sozinho. Quantas vezes a gente sai correndo para dar um sprint, compra um curso e desiste, né? Então, faz total sentido tudo isso que você falou. Papo incrível, tá? Queria muito agradecer pelo seu ter vindo. Falar de uma forma tão genuína que você é, tá? Parabéns mesmo. Para quem quiser acompanhar seu trabalho, conhecer o STC ou simplesmente trocar uma ideia sobre intercâmbio e transformação, onde as pessoas te encontram, Mari? Obrigada. Olha, o meu Instagram é Mariana Duarte Lussari, com 2 S's. O Instagram da STC é STC Intercâmbio. E nós temos o nosso site também, que é stcintercambio.com.br. Muito bom. E você também que achou interessante o papo aqui, vê que tem alguém que pode se interessar, já clica no botão ali do coraçãozinho, já encaminha para algum amigo, marca alguém que ela vai te agradecer depois, tá? Interessado em inteligência artificial, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E siga também, se você não está inscrito no canal da Academia Lendária. Eu sou o Rodrigo Feldman. Se quiser me encontrar também, eu estou no Instagram ou no YouTube como Rodrigo Feldman, Rodrigo.Feldman. Queria mais uma vez agradecer. Esse foi mais um episódio do Lendário Cast, o podcast oficial da Academia Lendária. Toda semana temos histórias reais aqui, como da Mari, de pessoas que descobriram a IA e transformaram as suas vidas. Se você quer entender como a IA pode transformar a sua realidade, como fez assim da Mari e a minha, acesse academialendaria.com.br, academialendaria.ai, ou acesse também nosso canal no Instagram, nossa página no Instagram, Academia Lendária, e conheça todos os nossos programas. Segue também no Instagram, Rodrigo.Feldman, no YouTube, Rodrigo Feldman, para mais conteúdo sobre transformação IA. E toda quarta-feira à noite temos um episódio aqui do nosso Lendário Cast. Lembrem que a transformação não é linear, ela é lendária. Obrigado, Mari. Muito obrigada, Rodrigo. Um prazer imenso estar aqui com você, com os meninos. Muito obrigada por tudo. Gente, até a próxima semana. Até mais.